Na terceira epístola de João, nós vamos ler o versículo 2. O texto diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Outra versão diz: Amado, desejo que sejas próspero e tenhas saúde. Outra versão: desejo que tudo te vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Eu quero que você repita isso comigo, Vira talvez para o irmão ao seu lado e diga para ele: eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Amém? Vira para o outro irmão para fazer a acepção de pessoa. Irmão, eu gosto dessa bagunça. Tenta fazer isso da forma mais barulhenta que você conseguir. Fala para ele: eu desejo a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre não apenas prosperidade, que é um assunto que a maioria gosta de ouvir, mas eu quero falar sobre a prosperidade da alma. Meu Deus, nós oramos nessa hora, crendo que o Senhor vai nos conduzir, não apenas no entendimento das Escrituras, mas na capacidade de compreendê-las por revelação do Teu Espírito, de tê-las vivificadas no nosso íntimo. Eu clamo nessa hora que no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar, daqueles que vão receber essa ministração de forma gravada, o Senhor possa fazer muito mais do que trazer a compreensão racional. Que o Senhor nos leve a esse lugar de entendimento da palavra, onde redunda em frutificação, em mudança de vida, onde possa vir acompanhado, ó Deus, do ensino e da instrução das Escrituras, possa vir a graça do Senhor, o favor do Senhor, o Teu toque sobre as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, clamando a Tua graça, clamando a Tua ação nas nossas vidas, porque reconhecemos o quanto precisamos de Ti nessa hora. Oramos que isso possa ser mais do que uma palestra, do que um discurso, do que uma conversa. Nós oramos que possa ser um momento de instrução do alto nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui, querido, nós temos uma carta curta, breve, do apóstolo João, a quem ele chama de Gaio, logo no início da epístola, e diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João está falando a alguém, porque ele tinha não apenas o amor no Senhor, mas fica evidente que há um relacionamento, há um respeito para com esse homem de Deus, chamado Gaio. E João está dizendo: olha, eu desejo que você seja próspero. Eu desejo que você tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. E eu percebo nessa declaração de João, querido, uma chave importantíssima que muitos ignoram. A igreja do Senhor, enquanto segue nesse processo de ser restaurada no entendimento de verdades, ela vai sempre oscilando de um extremo a outro. Houve a época em que nós fomos dominados pelo pensamento franciscano de que ninguém podia ter nada, de que aquilo que o Senhor pediu a uma pessoa em específica na Bíblia, o jovem rico com quem ele encontra, parecia ser a ordem dele para todo mundo. E durante muito tempo, ao longo da existência da igreja, muitos têm acreditado que eles não poderiam ter nada, possuir coisa nenhuma, e que as bênçãos de Deus se manifestariam em qualquer área, menos em relação ao favor material ou prosperidade material, e inclusive podemos aqui abordar o aspecto financeiro. Nós saímos desse extremo e infelizmente a igreja debandou para um outro lado, onde tudo parece girar somente em torno dessa busca específica. E você vê protestos como o do Salmo 73, o de Malaquias 3, que mencionamos aqui hoje, de gente dizendo: parece que quem prospera é um ímpio, estou te servindo a troco de quê? Como se a nossa fé e a nossa relação com Deus fosse em troca apenas de prosperidade material e financeira. E algo que Deus tem trazido, querido, ao nosso coração, é que a base estabelecida por Deus na sua palavra, que determina a dimensão de prosperidade que eu e você deveríamos provar em outras áreas da nossa vida, o que eu quero chamar do lado de fora, a prosperidade exterior,
né? Essa palavra traduzida aqui, prosperidade, no original grego é eudu. E essa palavrinha, apesar de pequena, já é a junção de duas palavras, que ao pé da letra significa uma boa jornada, uma boa viagem. Quando alguém saía de viagem, era comum outra pessoa desejar eudu, né? Isso não significava apenas boa viagem no sentido de proteção. Se você considerar, olhando o contexto bíblico e histórico, a maior parte das viagens dos povos dos tempos antigos não eram uma prática de turismo, normalmente não era para visitar familiares, que na sua grande maioria, né, permaneciam sempre juntos e por perto. Normalmente essas jornadas eram empreitadas de negócio. E quando alguém estava dizendo eudu, ele desejava uma boa viagem, não só no sentido de ter segurança, proteção na ida e na volta, mas também estava dizendo, olha, eu espero que tudo vá bem com você. E o uso dessa palavra começou a ficar tão forte em relação a esse significado, que passou a ser usado no sentido mais amplo de prosperidade, né, que significa as coisas irem bem. Então, por exemplo, quando Paulo, em 1 Coríntios 16, fala sobre contribuição, e diz que cada um contribua conforme a sua prosperidade, a palavra que ele usa lá é eudu, porque ela começa a ganhar também essa característica de provisão material, financeira. Embora eu creio, querido, que a gente precisa fazer uma distinção entre o que é prosperar e ir bem e o que é enriquecer. Porque são duas coisas, querido, que nós precisamos também entender a diferença. Mas eu creio, querido, que é desejo de Deus trazer prosperidade não só no aspecto espiritual e emocional, mas eu creio que Deus quer que a gente tenha prosperidade em todas as áreas da vida, na sua saúde, nas suas finanças. Isso é vontade e desejo de Deus. Eu olho para um texto como o Salmo 27, em cima do qual oramos hoje, né, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Depois o salmista diz, né, não adianta você levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, né, a tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá diz, ralar que só, né, não adianta você fazer isso e não ter o favor do Senhor. A Bíblia diz, aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Acredito que é por isso que alguns dormem mais, esperando ganhar mais. Né? Mas a Bíblia não diz que Deus dá só enquanto você dorme, mas até enquanto você dorme. Então, eu creio, querido, que nós precisamos acreditar no favor do Senhor, nesse plus, na graça de Deus, no algo mais que vai além das nossas habilidades e que podem nos fazer, de fato, romper com determinados limites e experimentar mais. Textos que vêm desde a velha aliança até a nova, mostrando que Deus quer fazer mais por nós do que a nossa própria capacidade de fazer por nós mesmos. Né? Como Deuteronômio 8,18, não digas no teu coração, o meu braço me proporcionou essas coisas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus que te dá o poder de adquirir riqueza. Agora, antes de discutir, querido, por que Deus quer te prosperar, eu quero que você pense que aqui João está estabelecendo uma proporção, uma medida. E ele diz, eu quero que você prospere. E o que ele está dizendo a Gaio, a partir do momento que se tornou parte das Escrituras, nos mostra que isso não é só o desejo sincero de um homem de Deus, né, um dos apóstolos de maior destaque, mas ele está, na verdade, expressando um coração sintonizado com Deus, que revela o propósito de Deus. Ele está trazendo muitas abordagens aqui para a vida de Gaio. E ele diz, eu quero que você seja tão próspero do lado de fora e tenha saúde, quanto é próspera a sua alma. Em outras palavras, eu desejo que você consiga prosperar do lado de fora, tanto quanto você prospera do lado de dentro. Agora, Gaio, a quem ele está escrevendo, era um homem de uma alma muito próspera. Você, né, percebe a partir do versículo 5, ele falando, né, de como ele recebia os irmãos que saíram pregar o Evangelho. Gaio era assim, alguém muito hospitaleiro, né? Tinha aquele coração de mãe, né? E, como diria um pastor que abençoou muito minha vida, né? Quando eu ainda adolescente participava da igreja dele lá em Campinas, pastor Aguiar, da igreja do Nazareno, e dizia, Gaio era aquele tipo de gente que vivia quebrando o gaio de muita gente, né? Era um abençoador, ou seja, era alguém de uma alma muito próspera. E como João sabe que está falando alguém de uma alma muito próspera,
Quando ele diz, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma, ele está dizendo, meu amigo, eu desejo que do lado de fora, na sua vida exterior, você colha a mesma proporção de prosperidade interior que você já carrega consigo. Agora, vamos dizer que Gaio não fosse assim, um cara de uma alma tão próspera. Vamos dizer que ele fosse assim, aquele nível mais assim, meia boca, que não é aquela Brastemp. Uma prosperidade de alma mais ou menos, não é nem daquela mais ou menos, é mais ou menos. Então João estaria dizendo para ele, eu desejo que você seja mais ou menos próspero do lado de fora, assim como você é mais ou menos próspero do lado de dentro. Ou vamos dizer que ele fosse de uma prosperidade de alma quase inexistente, fraquinha. Então ele estaria dizendo, eu desejo tão pouca prosperidade para você do lado de fora, quanto tão pouca prosperidade você tem do lado de dentro. O que nós precisamos entender, querido, é que aos olhos de Deus, o que nos prepara para prosperar do lado de fora é a prosperidade do lado de dentro. E se não existe prosperidade interior, a prosperidade exterior, em vez de bênção, pode se tornar maldição, pode se tornar desgraça, pode virar tragédia na nossa vida. Eu tive o privilégio, querido, de aprender essa lição bem cedo. Eu compartilho no nosso livro O Agir Invisível de Deus, de um acidente de carro que eu tive em agosto de 1993. E como Deus usou a vida do nosso querido pastor Francisco, eu gosto tanto de dar honra ao pastor Francisco por tanto que ele fez na minha vida. Francisco, fica em pé de novo. Marcão, dá um close na cara do Francisco. Pastor Francisco tem sido... tem sido muita bênção. Eu tenho aprendido muito com ele em tantas áreas, especialmente na humildade. Alguém que me mentoreou lá desde os meus 8 anos de idade, hoje se sujeita a estar na minha equipe de ministério, debaixo da minha liderança, né? É algo assim para mim surpreendente. Você é uma inspiração para nós, Francisco. E eu amo você para valer. Mas em 1994, o pastor Francisco nessa época já me acompanhava muito de perto. Ele teve uma experiência assim, muito marcante quando eu estava sendo estabelecido como um dos presbíteros, um dos pastores da comunidade lá em Guarapuava. E ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus, né, como essas experiências narradas, descritas na Bíblia, e viu e ouviu esse anjo como você está vendo e me ouvindo. E nesse momento, aquele anjo falou de algumas coisas a respeito da minha vida, do meu ministério, e entre elas, ele mencionou aquele acidente do ano anterior, né, que por mais de um ano eu pedi que Deus falasse alguma coisa sobre o assunto, e até então Deus nunca havia me dito nada. Mas aquele anjo, entre outras coisas, diz assim, diga a ele, porque Deus permitiu aquele acidente de carro. Embora isso tenha sido uma tentativa de Satanás de pará-lo, feri-lo, destruí-lo, diga a ele porque Deus o permitiu. Nessa época do acidente, eu viajava bastante, né? Muito mais do que aquilo que faço hoje. A gente chegava a fazer 2, 3 cidades por semana, pregando a palavra, ministrando sobre a vida dos irmãos. E durante todo o ano Deus ia me incomodando a parar aquilo tudo e ir para o pastorado. Mas eu, como filho de pastor, cresci dizendo que a última coisa que eu faria na minha vida era pastorear uma igreja local. Eu dizia para Deus, eu aceito pregar a tua palavra, fazer tudo, mas não quero isso para mim não. Né? E por conta de uma visão distorcida, eu fugi do ministério pastoral por muito tempo. E nessa ocasião, depois do acidente, inevitavelmente, acabamos interrompendo a nossa agenda, fomos parar em Guarapuava, onde eu acabei ficando por 9 anos. E o Senhor disse que, embora aquilo fosse uma tentativa do inimigo contra a minha vida, que Ele havia permitido aquilo, embora não deixou que o inimigo tirasse a minha vida, por uma única razão. E esse anjo diz ao Francisco o seguinte, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado por Deus. E o anjo diz que era só uma questão de tempo, o sucesso do ministério se tornaria no seu fracasso. Irmãos, graças a Deus o diabo não sabe tudo. Se fosse onisciente como Deus é, ele não sabe tudo. Ele não precisava nem se meter naquele acidente, era só dizer, vamos dar corda para o menino e lá na frente ele se enforca com ela mesmo. Mas nessa tentativa de parar, esse Deus soberano conseguiu direcionar isso.
Eu acredito que isso não precisaria ter acontecido se eu tivesse obedecido à instrução de Deus antes, né? Mas no final de tudo isso, a palavra que Deus trouxe foi: eu permiti que isso tudo acontecesse. Eu parei esse seu ritmo de ministério e eu trouxe a essa cidade. E o anjo diz: nos próximos anos, Deus vai tratar com ele nesse lugar, até que chegue a hora dele ser liberado novamente para viajar, não só para abençoar a sua nação, mas para abençoar nações. Eu achei que aquele tempo, querido, ia durar 1, no máximo 2 anos. Né? Só lá em Guarapuava esse processo não terminou, foram 9 anos. Né? Isso começou lá desde 93. E o que Deus me fez entender, querido, desde o início, né, é que prosperar do lado de fora, sem que haja o equilíbrio com a prosperidade interior, pode terminar em desgraça. Então, eu acredito, querido, que a medida que vai determinar o favor de Deus e o quanto Ele vai te prosperar do lado de fora, está ligada à capacidade de se deixar ser trabalhado do lado de dentro. Você pode dizer amém? Então diga de novo para o irmão: prosperidade externa, sozinha, pode ser trágica. Querida, a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, se você puder abra lá, ou só tome nota e preste atenção. A Bíblia fala de um dos reis de Judá, que talvez mais prosperou. Talvez depois de Davi não tenha havido um general de guerra e um conquistador como Uzias. A Bíblia diz que desde bem menino, ele foi instruído no temor do Senhor. 2 Crônicas 26, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 4, diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E no tempo em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, como termina a história de Uzias? O versículo 6 em diante vai falando de muito das suas conquistas e realizações. Ele foi um homem que levantou a nação dos seus dias. Judá se torna tão forte ou mais do que o resto de Israel, de quem eles tinham se separado. Eles subjugam as nações à volta, os reis à sua volta lhe prestam, né, tributo. A Bíblia diz que a sua fama voou até muito longe, no fim do versículo 15, e termina dizendo: porque ele foi maravilhosamente ajudado. Não só ajudado por Deus, mas a Bíblia diz maravilhosamente ajudado. Mas o texto termina dizendo assim: até que se tornou forte. Então 16 diz: havendo-se já fortificado, corrompeu-se o seu coração para a sua própria ruína. Uzias, querido, é o símbolo de alguém que Deus abençoou tanto, abençoou muito, mas que não permitiu que o seu coração prosperasse tanto quanto ele prosperou do lado de fora. E a história de Uzias termina de forma trágica, com ele sendo ferido e julgado por Deus, com a lepra, ele afastado do trono, vivendo uma vida de sofrimento até a sua morte. E o que aconteceu, querido, com Uzias é, na verdade, nada mais, nada menos do que uma figura do que tem acontecido com muita gente. Querido, eu tenho conhecido tanta gente que, né, veio para a igreja por causa dos seus problemas. E sabe, querido, eu olho para a Bíblia e vejo um Deus abençoador, vejo Jesus tocando, suprindo necessidades. Às vezes, na nossa cegueira e ignorância, vir pela motivação errada ainda é uma fome de descobrir a motivação correta e a verdade depois. Mas o problema, querido, de quem está buscando prosperar apenas e não permite que Deus trabalhe o seu íntimo, é porque com o tempo, é só uma questão de tempo, tudo aquilo que ele pode construir e conquistar vai desabar depois. Prosperidade exterior, vou repetir muito essa frase hoje, que não é acompanhada de prosperidade interior, termina em desgraça. Seja, querido, numa vida material, né, seja num negócio, seja no ministério, em qualquer lugar. E sabe, a razão pela qual, querido, nós cremos em intervenções de Deus, tentei hoje, durante a oração, o tempo da oferta, despertar a sua fé, mas a razão pela qual a gente não bate o tempo todo só nessa tecla. E temos trabalhado muito na visão do como precisamos desse trato de Deus no íntimo. É porque a maioria não está preparada para o sucesso. Eu acredito que Deus gostaria de nos levar mais longe em muitas áreas, querido, da nossa vida.
Eu creio que Deus queria nos colocar numa posição, né, de muita influência, desde o mundo material, do mundo dos negócios, né, o sem emprego, um lugar nas corporações, né, nos governos, nas estruturas governamentais. Mas eu acredito, querido, que muitos de nós não poderíamos prosperar numa medida maior sem colocar tudo a perder. E eu acredito que quando impedimos Deus de trabalhar no nosso íntimo, nós estamos impedindo a manifestação de uma medida maior de prosperidade nas coisas externas. Porque prosperidade precisa começar, querido, do lado de dentro, no coração, nos nossos valores. Eu não acredito, querido, que isso deva nos fazer, então, agir orando. Eu fiz durante muito tempo essa oração que você encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 30. A Bíblia diz que são palavras de Agur, ou como diria no interior de São Paulo, onde me criei, Agur. Do versículo 7 até o versículo 9, ele diz a Deus assim: 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. No versículo 8 de Provérbios 31, ele faz o primeiro pedido: afasta de mim a falsidade e a mentira. Quantos acreditam que é um bom pedido? Amém? Em segundo lugar, a segunda coisa que ele pede, diz: não me negues antes que eu morra. Ele diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Ele diz: dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, se tiver muito, te negue, te esqueça e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido, se tiver pouco, venha furtar e profane o nome de Deus. Então ele está orando e dizendo: Deus, eu vejo 2 problemas. Ter pouco pode me fazer pecar e estar longe de você, mas ter muito também. Então me deixa aqui no meio termo. E durante muito tempo eu olhava para isso, querido, como sendo assim uma instrução sábia da Bíblia. Mas na verdade, essa é apenas a oração de um homem, que dentro do seu tempo e do entendimento da sua época, pediu algo que talvez podemos dizer que é muito sensato. Porque, querido, se o problema que nos impede de prosperar seguramente do lado de fora começa do lado de dentro, nós podemos aqui reconhecer que a questão toda começa no coração. Você pode dizer amém? É por isso que Provérbios 4 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que Deus vai investir lá na fonte, onde tudo começa, que é o nosso coração. Tudo que o diabo quer fazer contra mim e você, ele também vai tentar tocar lá. É por isso que você vai ver o apóstolo Pedro dizendo a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Então nós precisamos entender, querido, o lugar, né, que o nosso interior tem em determinar o curso do restante da nossa vida. Então por muito tempo eu fazia a oração de Agur: Senhor, não me dê pouco, não me dê muito. Eu não quero pecar nem para lá nem para cá. Me deixe naquele lugarzinho onde eu não peque. Querido, se você olha a instrução bíblica, principalmente o Novo Testamento, que determina o tempo que nós vivemos da Nova Aliança, eu não creio que nenhum de nós deveria ficar dizendo, né, e orando para Deus, pedindo a Ele o que Ele põe e o que Ele não põe, para que a gente não peque. Eu sei, querido, que há um problema que começa no coração. Por exemplo, o Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então o que eu entendo, querido, que não há problema em que as suas riquezas aumentem, desde que você não ponha nelas o seu coração. Eu gosto de uma frase que eu li anos atrás, num dos livros de Kenneth Hagin. Ele diz que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Aí a confusão está feita. Alguns dizem: o dinheiro é a raiz de todos os males. Querido, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então alguém pode, como a gente sempre diz aqui, está mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão complicado que está, né? E ainda assim, quebrado, falido que só, ele ter o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mesmo não tendo dinheiro, alguém pode ter o amor ao dinheiro. E além de quebrado, ele tem um outro problema pior, que é a raiz de todo o restante, que é o amor ao dinheiro. Alguém pode ter recursos, sem que os recursos tenham, seu coração não está nele. Então a questão, querido, não é se temos ou não temos recursos. Eu creio que
fazer a oração de Agur nos nossos dias não faz sentido, porque nós estaríamos dizendo que nossa vida será determinada pelas circunstâncias. Se eu tiver pouco ou se eu tiver muito, eu vou pecar, vou desistir de Deus, né? E alguns vivem com essa mentalidade, quase se trancando no mosteiro e dizer, vou viver longe da possibilidade de pecar. Irmão, o pecado não está tanto do lado de fora como a gente acha. Outro dia um jovem falou para mim, pastor, mas é muito difícil os nossos dias. Os dias do sexo liberal, ele tentando se defender disso, quando o senhor era menino, né? Banca de revista não podia expor nada, vocês não conseguiam ter acesso a porcaria nem se quisesse, no nosso um clique, sem querer, da internet, está tudo ali, ele tenta justificar, hoje é mais difícil. Falei, irmão, olha aquele povo que saiu do Egito andando no deserto, o que tinha no deserto para eles pecar? Irmão, mas pensa num povo que pecava. Porque a questão está mais do lado de dentro do que do lado de fora. Agora, o que Paulo declara, querido, em Filipenses 4, de 11 a 13? Abre comigo lá. Um dia eu estou meditando no que Paulo diz em Filipenses, eu decidi nunca mais fazer a oração de Agur. Paulo diz ali em Filipenses 4 o seguinte, a partir do versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo, viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz assim, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e tudo posso naquele que me fortalece. Querido, você não vê Paulo dizendo como Agur, Senhor, não me dê ser pobre para eu não pecar, não me dê ser rico para eu não pecar. Ele diz, eu estou experimentado nas duas coisas, mas eu aprendi, porque isso é algo, querido, que não é automático, nós temos que ser trabalhados por Deus, instruídos na palavra, precisamos do trato do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele diz, eu aprendi o contentamento. Ele diz, eu não sou guiado pelas circunstâncias, minha vida não é regida por aquilo que eu passo. Ele diz, eu sigo valores e minha fonte é o Senhor, não são as circunstâncias. Ele diz, minha alegria não vem do lado de fora, ela brota do lado de dentro. Então não importa se eu estou humilhado na hora da pobreza, da falta. Ele diz, eu tenho experiência nisso e também em ser honrado, ser abençoado, ser suprido. Ele diz, tanto numa coisa como na outra, eu aprendi a viver contente. E sabe, querido, nós precisamos alcançar um lugar em Deus onde as circunstâncias não determinam o comportamento do nosso coração, mas o comportamento do nosso coração nos faz atravessar qualquer circunstância. Então o que nós precisamos, querido, quando reconhecemos que prosperidade do lado de fora, sem prosperidade do lado de dentro, o que nós precisamos fazer não é orar a Deus, então não deixa eu prosperar do lado de fora. O que nós precisamos trabalhar é a prosperidade do lado de dentro, para que então a gente possa prosperar do lado de fora. Eu creio que isso é muito mais sábio. Você concorda comigo? Então Paulo está dizendo que nós precisamos aprender algo, ser trabalhados pelo Senhor, e não importa o que atravessemos, querido, a nossa relação com Deus não depende disso. Eu tenho visto irmãos dizendo, você não vê Deus fazer isso tanto tempo, eu vou parar de dizimar, e Deus fica morrendo de medo lá no trono. Né? É uma intimação assim que Deus quase chora. Sabe, querido, muitos de nós agimos, né? Dependendo daquilo que estamos enfrentando, nós mudamos completamente a nossa postura de fé. Isso é errado. Quando Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece, alguns usam esse texto para falar de não ter problema. Irmão, é justamente o contrário. Paulo diz, em qualquer circunstância que eu atravessar, passar, enfrentar, há um Deus que está me fortalecendo. Então a visão, querido, do Novo Testamento não é orar para não ficar pobre nem rico. É você prosperar tanto lá de dentro que não importa o que você enfrente, porque essas duas coisas podem acontecer conosco. Tem gente que acha, não, nunca vai acontecer nada. Deus disse que ia repreender o devorador, nenhum bandido me toca. Irmão, eu tenho experiências de todo tipo. Nós já temos experimentado muito essa questão de depois de determinado roubo, orarmos, ver Deus trazer tudo de volta, ainda podemos ganhar alma para o Senhor, como temos a experiência de nada voltar. E ainda vejo Jesus dizendo no Novo Testamento, não junta tesouro aqui na terra não, porque aqui a traça corrói, né? a ferrugem corrói, a traça também, os ladrões minam e roubam. Jesus está falando para quem? Para o seu povo. Você não acha que ele deveria ter dito, olha, com vocês nunca nada vai ser roubado? Quando Deus diz que vai repreender o devorador, querido, ele está dizendo que nós não vamos ter uma fonte sobrenatural nos sugando. Nós vamos ter uma fonte sobrenatural suprindo. Mas, querido, de vez em quando,
eu acho que muitos de nós precisamos de um presta atenção. Quando o coração começa a se prender demais. Eu acredito que quando começamos a perder prosperidade interior, é hora de Deus mexer em alguma coisa do lado de fora. Particularmente, minha opinião, se você não quiser acreditar nisso. Mas deixa eu te mostrar o que Deus tem nos enxergado. Se o problema é o coração, então o que nós precisamos é, antes de mais nada, entender a necessidade de que haja mudança no coração. Você pode dizer amém? Então você vai ver textos da Bíblia, como por exemplo 1 Timóteo, capítulo 6. Abra lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 17. Eu creio que uma coisa, querido, que é oposta ao que a Bíblia diz ser prosperidade da alma, é o orgulho. O orgulho é parte da miséria da alma, não da prosperidade da alma. E eu acredito, querido, que no ambiente de orgulho a gente pode perder muito daquilo que Deus tem. Eu gosto quando em Daniel, capítulo 4, a Bíblia fala de Nabucodonosor, o primeiro imperador a dominar o mundo da sua época, ter um império mundial. E a Bíblia diz que um dia ele está olhando a sua Babilônia que ele construiu, e ele começa a se orgulhar de tudo aquilo. E havia sido dada uma palavra, uma advertência por meio de um sonho. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, ele ficou doido, pirou de vez. A Bíblia diz que por 7 anos, ele viveu como um animal. Até que um dia ele se lembrou de Deus e se humilhou. Depois de todo esse período, ele escreve exaltando a esse Deus de Daniel, nosso Deus, dizendo que ele sabe abater e humilhar o soberbo. Irmãos, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Toda atitude e comportamento de orgulho, que é falta de prosperidade interior, vai sabotar, em algum momento, abortar, como você quiser definir, a prosperidade do lado de fora. E Paulo aqui escreve e diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Irmão, o que a Bíblia define, mesmo na mão de um cristão, é que a riqueza é instável. Hoje você pode ter, amanhã não. Hoje você pode não ter, amanhã ter muito. Esse quadro, querido, ele pode mudar. Ele diz, não ponha a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Aqui Paulo está dizendo que Deus quer nos abençoar ricamente para nos agradar. Irmão, não consigo olhar um texto desse e dizer, vou viver da forma mais franciscana possível, como se isso fosse para todo mundo. Agora, por outro lado, ele mostra aqui qual é o propósito da prosperidade. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O orgulho, querido, normalmente é a característica de alguém que acha que prosperou porque ele é bom. É quando pega no cara aquilo que eu chamo de o speed Romário. Eu não consigo esquecer aquela entrevista de anos atrás, quando ele ainda estava na seleção. Quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, este é o cara. O speed Romário é tipo assim, eu sou o cara. E tem gente, querido, que em tudo que faz é tomar de orgulho. É por isso que Deus diz, olha, não diga foi o teu braço. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, não é você levantar cedo, dormir tarde. Uma das coisas, querido, que mantém o nosso coração no lugar, é saber que nós chegamos onde chegamos, chegaremos aonde chegaremos, por graça e misericórdia de Deus. Paulo chega ao ponto de dizer, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele não diz porque eu sou o cara. Ele diz, não eu, mas a graça do Senhor que está comigo. Manter o coração no devido lugar, querido, é um princípio que deve determinar a prosperidade depois. Então Paulo diz, olha, fala para esses ricos não ser orgulhosos. Irmãos, eu acho terrível, algo assim abominável, quando alguém começa a prosperar na vida, e a primeira coisa que faz é esquecer de onde saiu, dos amigos, de todo mundo. Tem gente assim que fica insuportável.
Agora eu gosto de ver gente que prospera e não perde seus valores. Eu amo esse tipo de coisa. Outro dia eu saí com um outro pastor que nós acompanhamos, discipulamos, e ele foi comigo numa cidade aqui mesmo do Paraná. E ele tinha me pedido, pastor, quando for viajar por perto, que der para acompanhar, eu quero ir com você, não só pelo tempo da conversa, mas até para a gente estar junto, especialmente se for um lugar onde o senhor não só vai pregar, mas vai orar com o povo. E eu chamei ele e falei, olha, estou indo para tal cidade, quer ir comigo? Vamos. Eu vi quando nós chegamos lá que ele ficou meio frustrado, né? Porque eu fui numa igrejinha dessa 5x5, 5 metros de largura, 5 de comprimento, né? E não estava cheia. Eu preguei, ministrei, orei com o povo. No fim ele estava perto, quando o pastor veio e deu uma oferta. A oferta não cobriu nem a gasolina da ida. Eu vi que ele ficou olhando e tentando não falar. Eu falei, vou ficar quieto. Em algum momento ele não vai se aguentar. Depois ele disse, pastor Luciano, me perdoe, eu tenho que perguntar. O senhor roda esse Brasil, o senhor anda pelas nações. Qualquer um de nós podia ter vindo aqui no seu lugar fazer isso. O que te leva ainda a aceitar um convite como esse? Falei, irmão, nunca quero esquecer de onde eu saí. Eu nunca quero me achar melhor do que ninguém. Se algum momento no meu coração eu olhar para um grupo e dizer eu estou acima disso, eu não sirvo mais para aquilo. E o grande propósito da nossa conversa, daquela viagem, foi conseguir falar sobre algumas coisas. E falou, cara, eu nem comecei ainda, acho que eu já não teria vindo. Falei, seu coração está errado. Sabe, querido, nós precisamos policiar o nosso coração. A palavra que Deus tem nos dado desde o início do ministério, ande em simplicidade. O que para nós não é tão difícil, né? Eu cresci, sempre tive uma estrutura de vida simples. Até as aulas de etiqueta que minha mulher às vezes tenta me dar, que é o mínimo básico, eu tenho a dificuldade de absorver, né? Mas algo que nós temos entendido, querido, né? Apesar que a educação não tem nada a ver com a simplicidade do coração. Algo que nós temos aprendido é tentar caminhar dentro dessa visão, entendendo que prosperidade de alma, querido, tem muito a ver com humildade de coração. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos, né, crescer nessa área, porque isso é evidência de prosperidade de alma, e quando ela não existe, querido, a prosperidade externa vai ser comprometida. Isso não serve, querido, só para a vida financeira, né? Isso envolve tudo. Por exemplo, em 1 Timóteo 3,7, Paulo diz, eu não me lembro se é o 6 ou 7, se alguém puder conferir, Paulo está dizendo a Timóteo para não estabelecer como um ministro, um neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Por que que alguém novo na fé não pode ser trazido depressa para uma função de ministério de governo? Ele diz assim, para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O pecado, querido, de Satanás, que originou a sua queda, foi o orgulho. Dizer, eu me assentarei no trono de Deus, acima das estrelas de Deus. Então ele está dizendo, não pega alguém novo na fé, que ainda não passou por esse trato, esse trabalho de Deus, e coloque logo ele numa posição de autoridade, numa função ministerial de destaque, porque ele pode se encher com isso. E se pecamos na área de prosperidade da alma, como orgulho, nós vamos abortar o sucesso depois, porque em algum momento isso termina, aquele de forma trágica. O segundo valor que eu quero abordar de prosperidade da alma, eu quero pegar aquilo que eu tenho julgado mais importante, não é tudo, é que nós precisamos, nessa questão de mudar o coração, querido, aprender a lidar com o egoísmo. O homem é, em essência, egoísta, voltado para si mesmo. Eu fico percebendo, querido, como o egoísmo, desde o início da humanidade, tem sido assim um problema terrível, terrível, terrível. E o que me aborrece, querido, ao ouvir a mensagem de prosperidade que a gente encontra na mídia nesses dias, é porque isso é algo que se distanciou demais, demais daquilo que a Bíblia ensina. Irmão, eu tenho caminhado, me definido como ministério de fé, desde quando comecei a pregar, há quase 20 anos atrás. Eu acredito na intervenção de Deus. Eu até fiz questão de compartilhar alguns desses testemunhos antes, né, da mensagem, porque alguns às vezes acham que nós estamos contra isso. Irmão, eu creio que nós precisamos viver o favor do Senhor, a intervenção do Senhor. Isso é muito importante na caminhada cristã, mas a ênfase hoje, que é dada nas mensagens de prosperidade, me deixa enojado.
a maneira como alguns dizem, vem para cá, porque aqui você vai conseguir, né, a sua casa nova, o seu carro zero, né, e tudo mais um pouco. Querido, a maneira como isso tudo tem sido tratado me deixa, né, enojado, porque a grande razão de Deus te fazer prosperar não é só por causa de você. Deus quer usar você para abençoar a vida de outros. Deus diz para Abraão: Abraão, eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. O que Deus quer, querido, não é só nos abençoar, é fazer de nós abençoadores. Essa é a razão de Deus nos fazer prosperar. Agora, hoje em dia, nós só queremos o eu te abençoarei. A gente não quer que Deus faça de nós uma bênção. No evangelho dos nossos dias, que nós queremos fazer o mínimo possível, a lei do mínimo esforço. Outro dia um irmão disse: já vou uma vez por semana na igreja, dou o dízimo, o que mais o senhor quer? Eu falei: eu quero tudo, irmão. Você tem que viver para Deus todos os dias da sua vida, o tempo todo, né? Nós temos agido, querido, numa época onde tudo que a gente quer é a parte que me toca, é o que me interessa. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala algo ligado a finanças que muita gente não consegue entender. Esse texto, durante muito tempo, quase me fez fazer um voto de miséria. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19 até o 21, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós voltamos na questão, querido, do coração e de quais são os nossos valores. A versão que eu estou usando aqui, atualizada de Almeida, diz: não acumuleis. Tem outra versão que diz: não ajunteis. Quem tem a versão que diz: não ajunteis? Acumular, querido, ainda sugere uma quantidade maior, né? O ajuntar, a maneira como eu li esse texto, me parecia que não podia ter quase nada, porque isso poderia me comprometer na minha caminhada com Deus. E teve uma época, querido, que eu realmente orava dizendo: Senhor, estou disposto a ter nada, até a roupa do corpo, né? O que comer, o que vestir, diz a tua palavra, está muito bom. Mas eu comecei a estudar um pouquinho mais o que esse texto diz, e ele me deixou assim realmente impactado com o entendimento. A palavra que foi traduzida aqui na minha versão, não acumuleis, em outras, não ajunteis para vós tesouros, é a palavra grega tesaurizo, que fala de juntar quantidade, acumular, amontoar, estocar. Eu não creio, querido, que o texto está dizendo que a gente não possa ter nada, mas o texto está dizendo que a gente não pode reter tudo. E o conceito de prosperidade que muitos pregam hoje em dia é de que a sua vida se transforme numa espécie de represa. Tudo que chega, você vai segurando para você. Eu creio que o propósito de Deus não é que você seja uma represa. O propósito de Deus é que você seja como o leito de um rio. Água entra, água sai, mas não para de entrar, não para de sair. Porque o que Deus quer fazer, querido, né, é que você tenha uma visão de dizer: eu não vou acumular só aqui, eu vou acumular no céu. Agora, teve uma época que eu achava que acumular tesouro no céu estava totalmente desassociada da relação com o dinheiro aqui na terra. Então eu imaginava, quando eu estou orando, quando eu faço o bem a alguém, isso tem galardão, quando eu ganho uma alma, esses são os tesouros, já que dinheiro não vai para lá, o que nos acompanha são nossas obras. Agora, quase sempre que a Bíblia fala de um tesouro no céu, o assunto está relacionado com o que você faz com o tesouro da terra. Quando Jesus diz para o jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres, ele diz: terás um tesouro no céu. Por quê? Você usou da terra para abençoar alguém. Embora ele não pediu para todo mundo que abrisse mão de tudo, como pediu para esse jovem. Para os ricos, Paulo não diz: olha, manda aos ricos desse mundo que se tornem pobres. Ele diz: não sejam orgulhosos por serem ricos, façam o bem, repartam daquilo que tem, não tem que abrir mão de tudo, mas tem que repartir o que tem, e assim vão entesourar para a vida eterna. Sempre a visão de entesourar, querido, está ligado a como você usa o dinheiro aqui na terra.
e não ao fato de que você não pode ter nada. O que você não pode é tesaurizo, acumular, amontoar, achando que o que Deus faz é só para você. Alguns anos atrás, eu conto muito essa ilustração, ainda estava em Guarapuava, e no final de um culto uma pessoa me procurou, falou, olha, eu ouvi muito falar de vocês, do ministério de vocês, eu vim de outra cidade conhecê-los. E a maneira como ele iniciou a conversa, eu achei que eu estava na frente de um fã, de um admirador do ministério. Eu já estava assim, todo empolgado. E no fim, falei, o que você achou? E ele disse assim, olha, depois de tudo que eu vi hoje, eu acredito que eu posso resumir a filosofia de vida cristã de vocês em 2 frases. Eu falei, quais? Ele disse assim, me dá, me dá. Eu já não gostei muito, irmãos. Eu falei, o que você está querendo dizer? Ele diz, olha, o que você pregou hoje, essa coisa de pedir para Deus, de receber de Deus, de buscar coisas terrenas. Ele falou para mim, Deus me livre disso tudo. Ele diz, vocês são extremamente egoístas, só quer receber as coisas. Eu falei, para estar falando assim, você deve ter uma filosofia de vida cristã bem melhor. E ele disse, eu tenho. Eu falei, qual é? Ele diz, minha oração para Deus é, se o Senhor me der só o suficiente para sobreviver, está mais do que bom. Quando ele falou isso, irmão, eu não consegui não voar na goela dele. Eu falei, então, o único egoísta da história aqui é você. Não, eu só quero o suficiente. Eu falei, por isso mesmo. Se você ora pedindo só o suficiente, significa que você está pensando só em você, mas ninguém. Deus nunca quer que a gente receba só o suficiente. Irmão, isso para mim é doutrina bíblica, Efésios 4, 28. O que antes roubava, agora não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. A visão de prosperidade, querido, é que Deus quer trazer a sua vida mais do que você precisa para fazer de você um abençoador. Entesourar no céu, querido, é dizer, eu não vou represar tudo para mim. Eu vou sempre repartir do que Deus me dá. Eu vou abençoar vidas, eu vou abençoar o reino, eu vou me importar com pessoas. O dinheiro, querido, não pode ser senhor nas nossas vidas. Jesus disse, vocês não podem servir a 2 senhores. A única coisa na Bíblia que é chamar de um outro senhor concorrendo com o senhorio de Deus na nossa vida é o relacionamento errado com o dinheiro, com as riquezas. Já por outro lado, no livro de Atos, a Bíblia fala das pessoas trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos. Eu gosto dessa imagem. Isso acontece pelo menos 3 vezes no livro de Atos. Parece que em vez de só botar no gasofilácio, trazia para os apóstolos botar o pé em cima. Eu creio que os apóstolos estão dizendo aqui, o dinheiro não é senhor, é servo. Aqui nós o sujeitamos ao seu devido lugar. Porque sabe, querido, nós precisamos entender isso. Se não quebrarmos essa atitude de egoísmo, de buscar prosperidade só para a gente, e a nossa alma já está deficiente, sem prosperidade interior, eu não creio que nós vamos ver o que Deus pode fazer do lado de fora. Porque o propósito de prosperar do lado de fora tem que ser uma consequência da prosperidade interior, para que prosperidade cumpra o seu propósito. Irmãos, todos nós precisamos descobrir em algum momento da nossa caminhada qual é a medida de contentamento. Todos nós precisamos saber a hora de parar. Porque o problema de muitos é que ninguém sabe a hora de parar. Desde as questões mínimas. Você lembra da televisão 14 polegadas, que quase você não vê mais? Quando saiu a 20, a maioria de nós orando, Deus queria tanto ter uma TV 20 polegadas. Aí saiu a 20, irmão, e a gente era tão feliz, até sair de 29. Depois saiu de 29, dele orar para uma de 29, depois sai a de 29, tela plana. Aí você diz, fiquei para trás. E agora, querido, estamos na era dos LCD, agora com os LED, então já tem gente ficando doido de novo. Sabe, querido, existem necessidades que, na verdade, nós inventamos e criamos. E, na verdade, a gente tem, né, uma potestade de consumismo afetando a nossa vida. E muitos de nós não sabemos a hora de parar, desde pequenas coisas, como o aparelho de celular. Irmão, quando o celular saiu, eu lembro... 96, 97, foi quando eu entrei, né? Não quando ele saiu. Meu Deus, ter celular era aquele sinal de status. Né? Você quase combinava para alguém te ligar no mercado, para todo mundo ver que você tinha um celular para atender. Lembra dessa época? Hoje a gente diz, negócio, enche a paciência, mas teve uma época que aquilo era especial. Mas depois de um tempo, aquilo que te fez especial, tu olhava e dizia, tijolão. Né? Não serve mais. Daqui uns dias, irmão, nós vamos estar falando na aliança, no relógio, né? A coisa está mudando. Desde essas questões mínimas até maiores, muitos de nós não sabemos a hora de parar. Todo dia um irmão me perguntou, pastor Luciano, o senhor está orando para ter a sua casa na praia? Eu falei, eu não. Eu falei, por quê? Eu falei, eu uso a sua? Não pago IPTU,
Não tem que limpar, não pago condomínio, não faço nada, né? Irmãos, eu tenho casa à minha disposição em toda a costa brasileira. Lá de cima do Nordeste, né, até o fundão aqui, o sul do nosso. E sabe, querido, agora, pastor, você é contra os outros ter? Não, se esses irmãos não tivessem, como é que eu ia usar? Agora, não é um alvo para mim. Nós precisamos estabelecer, querido, um padrão de contentamento. Outro dia um irmão falou, pastor, o que o senhor faria se ganhasse uma BMW zerinho último tipo? Irmãos, eu creio nesse negócio de ganhar carro, já ganhei uns 5. Mas ele falou, não, eu estou falando de uma BMW zerinho último tipo. O senhor não ganhou ainda. O que o senhor faria? Eu falei, faria 2 coisas. Primeira, além de tirar umas fotos, ia dar uma volta, me exibir para os amigos, que ninguém é de ferro, né, irmãos? Segunda, no dia seguinte, depois de ser dono de uma BMW por um dia, falei para ele, eu vendia essa bichinha, saia comprando um monte de uninho Mille, do velho, não do novo, né, o Golzinho 1000, e eu ia abençoar muito pastor que está andando a pé. Eu não preciso de uma BMW último tipo. Não estou dizendo que você não pode ter. Há muito tempo antes de começar, eu falei, Deus, eu vou estabelecer até onde eu vou, aonde eu paro. Se o Senhor me der mais do que aquilo que realmente eu preciso, eu quero ser um abençoador. Então nós precisamos entender, querido, que um valor que tem que ser bem firmado lá de dentro, é que nós temos que tratar, né, com o egoísmo e aprender a viver a vida com tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, não só em função de nós mesmos, mas em função dos outros. Você pode dizer amém? O terceiro valor, e eu quero terminar mexendo nisso, tem muito a ver com o contentamento, com o que eu estou falando, é que prosperidade da alma, querido, é você permitir que Deus trate na sua vida com a questão da ganância. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versículos anteriores, a gente leu o 17. Já no versículo 5, Paulo fala de pessoas cuja mente é pervertida. E diz assim, privados da verdade. Esses caras não estão entendendo a revelação de Deus. Supondo que a piedade aqui é a vida de fé, de temor a Deus. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, diga comigo, a minha fé, diga comigo, a piedade não é fonte de lucro. Vira para o irmão ao seu lado, diga para ele, você não vive a vida cristã para enriquecer na terra. Irmãos, quem pensa o contrário, a Bíblia diz são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Então isso é um fundamento que nós não podemos negociar. Aí ele diz no 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque falta de prosperidade interior, querido, vai levar à tragédia. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, ou nessa ganância, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmão, a Bíblia fala de tentação, cilada, concupiscência, que a palavra significa desejo, insensatos e perniciosos. A Bíblia diz que afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, se eu não permitir que o meu coração seja tratado em relação à ganância, se eu não aprender valores como contentamento, que é sinal de prosperidade interior, eu não só não estou pronto para prosperar do lado de fora, mas se prosperar do lado de fora, eu vou acabar abortando tudo isso, porque o caminho, querido, é de ruína e perdição, ninguém se engane. Nós avaliamos a vida das pessoas sempre pelo momento. Você olha para um cara e diz, não tá bem com Deus, mas está bem nas finanças. Irmão, olha um pouquinho mais. Espera os anos passarem. Deus diz, quando vocês chegarem diante de mim, vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Essa diferença não é só no céu. Essa diferença é estabelecida aqui na terra. Quem prospera do lado de fora, sem os valores interiores. E, querido, prosperar, eu volto a dizer, não é enriquecer. Prosperar é ir bem. Quando você está prosperando, sua família vai bem.
Quando você está prosperando, você vai ver a graça de Deus se manifestando na sua saúde, no seu corpo. Quando você está prosperando, você vai ver o ministério indo bem. Você vai ver o propósito de Deus para a sua vida indo bem. Agora tem gente, querido, enriquecendo, tendo a prosperidade material, arrebentando família, saúde, tudo que tem. Eu não consigo olhar para isso e dizer fulano enriqueceu. Eu digo enriqueceu, mas não prosperou. E o que Deus tem para mim e para você, querido, não é o enriquecimento. Porque Jesus diz, não tesauris, não segura tudo para você não. Nós vamos entesourar para o céu, mas para entesourar para o céu, querido, o recurso tem que chegar, para pelo menos passar por você e sair. Eu creio que Deus quer trazer na minha e na sua vida, querido, mais do que a gente precisa. Nós não poderemos ser abençoadores se não prosperarmos. Agora, a razão de prosperarmos não é juntarmos só para nós. Então, eu acredito, querido, que não podemos perder a visão correta, que Deus quer nos prosperar, mas também não podemos perder a chave de por que Deus deseja nos prosperar. Então, se levantar hoje e dizer, Deus não quer esse negócio de prosperidade, me faz ir contra aquilo que a palavra de Deus diz. Agora eu posso dizer, Deus não quer esse negócio de prosperidade que a maioria está dizendo aí fora. Isso não quer mesmo. Nós não podemos concordar com isso. Se converter para melhorar na vida. Eu sei que alguns podem chegar assim. Outro dia eu recebi um irmão aqui que, quando chegou, falou, olha, hoje nós podemos chamá-lo de irmão, foi batizado, graças a Deus está firme, mas quando ele chegou, falou, pastor, eu sou ateu, não creio em nada. Mas fulano aqui é meu amigo, desde que está vindo na igreja de vocês, a vida dele mudou. Eu vou dar uma chance para Deus me provar que ele existe, porque eu estou lascado. Se esse camarada eu conheço que ele era, pôde melhorar de vida em tudo que está fazendo, deve ter uma chance para mim também. Né? E através disso, querido, ele ainda pôde descobrir a verdade depois. Então, sabe, querido, eu não posso chegar numa hora dessa, quando alguém entra, nós não queremos desse jeito, vai embora daqui. Não, vamos tentar convencê-lo, pregar o evangelho, né, de alguma forma. Agora, nós precisamos entender, querido, os valores. Porque tem gente orando, pedindo coisas materiais. Eu imagino Deus olhando lá de cima. Perdoe falar de Deus desse jeito, se ofender alguns. E dizendo, não sou nem louco de te dar isso, meu filho. Sabe, eu lembro de uma história envolvendo minha filha. Hoje isso não é mais a realidade dela. Ela tem se mostrado muito econômica. Dificilmente gasta até a mesada, né, que eu passo para ela por mês. Mas desde menininha, assim, minha filha, a gente tem trabalhado muito com ela. Ela tinha uma inclinação, assim, uma propensão a querer ser meio madame. Eu não sei exatamente onde isso aconteceu, né? Uma vez que a mãe dela é uma pessoa assim tão simples, mas um dia ela falou assim para a Kelly, disse, mãe, ela tinha o quê, uns 4, 5 anos, foi logo que nós mudamos para Curitiba, disse, alguém perguntou para ela, Alice, você está gostando de Curitiba? Não está sentindo falta de Irati? Ela desgostando? Eu estou amando. Alguém falou, por quê? Ela disse assim, porque Curitiba é assim de shopping. Irmão, esse negócio está no DNA da mulher, já desde quando é concebida no ventre. Aí, um dia ela fala assim para Kelly, mãe, já estou orando, 4 anos de idade, irmão, quer deixar um pai doido, falar de casamento. Meu filho pode falar de casamento à vontade, quando minha filha fala, eu já quero chutar uns 3. Dizem que até lá, até ela crescer, eu amadureço. Me ajude em oração, tá, irmãos? E qualquer engraçadinho menor estiver olhando para ela, sabe que a parada vai ser dura. Aí ela disse, mãe, já estou orando por um marido rico. Porque esse negócio de ir no shopping só olhar não é comigo. Nós tivemos uma conversa muito séria. Na época, querido, ela tinha assim uma capacidade. Quer dizer, mulher já tem a capacidade de ver detalhes que o homem não tem. Irmão, o homem vai no shopping, a mulher diz, você pergunta para a esposa, o que você quer fazer? Vamos andar e olhar as vitrines. Ele calcula, vai para um corredor, volta para o outro, 10, em 15, 20 minutos, terminamos isso. Irmão, quando eu vou olhar um álbum de foto enorme, eu faço assim, termino, dou para minha esposa. O tempo que eu olhei para ver o álbum, ela vê a primeira foto. Ela enxerga coisa que eu vou, mas estava aí mesmo, você viu esse negócio aí? Né? Porque a mulher tem essa capacidade de detalhes. Agora,
Minha filha, ela segurava a mãe enquanto estava andando. Calma, calma. Mãe, olha isso. Meu Deus, um dia a Kelly estava com ela no Miller, passaram numa loja, não sei se era da Hello Kitty, o que foi, ela quase surtou. Mãe, olha isso. Meu Deus! Irmãos, eu posso soltar minha esposa em qualquer shopping center do Brasil e do mundo, com 10 mil reais, 10 mil dólares na bolsa e ficar tranquilo. Eu sei que muitos maridos não podem dar esse testemunho ainda. Minha esposa participa do planejamento, sabe o valor do dinheiro, sabe quando Deus nos dá mais, não é só para a gente, né? Eu fico tranquilo, mas nessa época, né, eu fico imaginando, se minha filha tivesse dinheiro, ela comprava até a tiara da cabeça da vendedora. Aí quer dizer, eu nunca ia pegar 1.000 reais, né, e soltar na mão da minha filha e dizer, ó filha, isso é para você no shopping. Hoje a gente estava conversando antes de pregar, ela falou, pai, o que você vai pregar? Eu falei, isso. Ela falou, você vai contar aquela história, lembra que eu mudei, tá bom? Agora eu sou econômico. Eu falei, tá bom, filha, vou avisar todo mundo que eu sei que essa é a sua preocupação depois. E eu fico imaginando, querido, quando Deus olha lá do céu, para mim e para você, o que ele vê? Usando aqui a analogia, ele vê aquela esposa madura que você pode dar o dinheiro sem virar um problema, ou ele vê a menininha de 4, 5 anos, doido para sair torrando tudo. Porque de acordo, querido, com esses valores que nós vamos acumulando aqui dentro, eu creio que isso vai determinando aquilo que não só vamos receber, mas que podemos receber do lado de fora. Então eu quero te dizer, irmão, você quer prosperar? Se prepare para isso. Porque prosperidade do lado de fora, sem prosperidade do lado de dentro, termina em tragédia. Vamos olhar para o natural, querido. Vamos esquecer um pouco aqui a Bíblia. 90 e tantos %, eu não sei qual é a estatística real, existem dados diferentes dependendo dos países, mas mesmo nos países de primeiro mundo, as pessoas de um alto nível de cultura, né, de formação, 90 e tantos % das pessoas que ganham na loteria, em poucos anos não terão mais nada. Alguém diz, é porque é dinheiro amaldiçoado. Não é só isso não, querido. É porque as pessoas não estão prontas para prosperar. Outro dia um irmão falou assim, cara, eu não sei o que faria se eu recebesse R$1 milhão. Falei, eu sei. Já tem tudo pronto, que se for 1 milhão, se for 2, se for... Mas sabe, querido, nós precisamos entender qual é o propósito. E se trabalharmos esses valores, Deus pode fazer passar recursos nas nossas mãos. Eu creio que Deus quer trazer recursos, eu nunca vou pregar contra isso. O que eu não creio é que você tem que segurar só para você. Nós já tivemos momentos, não é a nossa realidade agora, nós já tivemos momentos no ministério em que eu e a Kelly ficamos vivendo com 20 a 30% do que passava nas nossas mãos e reinvestindo no reino o resto. E sabe, querido, eu acredito de todo o meu coração que se nós nos permitirmos ser preparados por dentro, nós poderemos prosperar do lado de fora. Em todas as questões, até no ministério, se não, não. Para terminar, querido, eu quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, eu creio que o filho imaturo, ele desperdiça a herança. É a história do filho pródigo, e é o que você vai ver em Gálatas 4, que diz, o herdeiro, quando menino, está debaixo de tutores, curadores, estabelecidos pelo pai. Por quê? Não tem maturidade. E se recebe recurso, se prospera sem maturidade, põe tudo a perder. Lembre desse valor. E a última coisa que eu quero compartilhar, né, falamos que prosperidade externa pode ser tragédia, falamos, né, de trabalhar o coração e quais os valores de prosperidade da alma, lidar com orgulho, com egoísmo, com a ganância. Mas eu quero te lembrar, querido, você... Se olhar na Bíblia a forma como Deus trabalha com as pessoas, Deus usa o que eu gosto de chamar de exercícios de desprendimento. Você pode repetir essa frase? Diga comigo, exercícios de desprendimento. Fala para o irmão ao seu lado, diz, Deus quer te exercitar nisso. Irmãos, olha para cá um pouco. Você já percebeu na Bíblia, quando Deus fala para um camarada que vai usar a vida dele de alguma forma, o que começa a acontecer depois? Irmãos, nada daquilo que Deus faz conosco é imediato. Deus trabalha a longo prazo. Eu gosto de uma mensagem que o pastor Marcelo Jamal pregou aqui, né? Foi num evento para líderes, mas se você quiser tem no nosso site, chamada Processo.
Nós temos essa coisa de que um culto vai mudar a nossa vida. Querido, nós precisamos entender os processos nos quais Deus trabalha. Deus sempre trabalha com a visão de longo prazo. Então, ele diz para um Davi, você vai sentar no trono. Irmão, de 15 a 20 anos levou aproximadamente antes que isso se cumprisse. Deus chega para Abraão e diz, vou presentear você com um filho e através dele você vai se tornar pai de nações. Levou 25 anos para isso se cumprir. Aí você vê Deus falar com José quando menino, eu vou te colocar numa posição de governo, de autoridade, você vai reinar. Irmão, o que começa a acontecer depois? Sempre parece que o tiro saiu pela culatra. Vendido pelos irmãos como escravo, de escravo ele é despromovido a um preso, né, injustamente. E sempre antes de chegarmos ao lugar que Deus tem, irmão, Deus vai tratar com a gente, vai nos preparar para isso. Às vezes eu vejo alguém empolgado, recebendo uma palavra profética. O Senhor diz, eu vou te levantar, eu vou usar a sua vida. O camarada levanta feliz. Eu digo, se ele soubesse o que está por trás dessa palavra. Outro dia eu falei para Deus, Deus, por que quando o Senhor nos promete algo, leva tanto tempo? Eu falei, isso vai acontecer daqui 20 anos. Em vez de falar 20 anos antes, fala 5 anos antes. Eu falei, judia de nós. Deus me disse, filho, o propósito da palavra não é causar ansiedade em você, é permitir que você se prepare. É por isso que Deus fala antes, querido. Nós precisamos nos preparar para alcançar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, eu percebo, querido, por exemplo, Deus diz assim, dai e ser-vos-á dado. Alguém diz, pastor, por que essa barganha? Por que eu tenho que dar primeiro para Deus dar depois? Eu digo, porque se você não amadurecer a ponto de desprender, você não está pronto para receber dele. Jesus diz, quem se exalta a si mesmo será humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Eu lia isso e dizia, Deus, você é do contra. O camarada que quer alguma coisa, que tem uma ambição, o Senhor dá o tombo. O que não quer, o Senhor quer levantar. E eu dizia para Deus, você é do contra. Não, querido. É que aquele que quer muito algo, ele ainda não está pronto para receber. Eu olho na Bíblia, querido, e eu percebo que normalmente Deus vai levantar o camarada depois que ele está desistindo de algumas coisas. Deus diz para Moisés, né, que há um plano especial na sua vida. Todas as circunstâncias estão dizendo isso. A maneira como ele foi poupado, né, foi adotado pela filha de Faraó, foi treinado para ser um líder. Em Atos 7, Estevão pregando, diz que Moisés, quando matou o egípcio, ele diz assim, cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele Deus daria livramento a Israel. Moisés está lendo tudo aquilo e está dizendo, Deus só está dizendo uma coisa, eu sou o cara. Eu quero esse negócio. E quando ele tenta, irmão, dá tudo errado. Depois de 40 anos de frustração no deserto, quando esse camarada tem 80 anos de idade e acha que agora não tem mais nada para acontecer, Deus aparece para ele na sarça e diz, ei Moisés, vamos libertar aquele povo? Moisés parece dizer, agora eu não quero mais. Imagina Deus dizer, porque você não quer mais, você está pronto para isso. Irmãos, nós vamos olhando a vida de tanta gente na Bíblia. Davi passou por isso. Meu Deus, o Senhor diz, vou te levantar como rei. Saul já sai no encalço dele, querendo matar, foge para cá, para lá. Foram anos terríveis. José, o que passou, né? E nós podemos perceber isso, querido, na palavra de Deus. Por quê? Deus, na verdade, não é do contra. Deus precisa nos preparar. O cara que quer muito se promover, ainda não alcançou um nível de prosperidade alta. Aquele que não faz questão de avançar. Outro dia alguém diz, não, parece que Deus quer isso mesmo, quem não está nem aí. Eu falei, não, querido, não é quem não está nem aí. É quem já morreu, desprendeu ao ponto de dizer, se ele fizer ou não fizer, está tudo bem. Porque enquanto houver, querido, pontas de ambições pessoais, nós estamos comprometendo a prosperidade que pode vir depois. Eu creio, querido, nós temos profetizado isso desde o início da igreja. Deus vai levantar nesse lugar ministérios, não só para a nossa nação, mas para as nações. Eu creio que Deus vai levantar nessa casa pessoas que vão prosperar no ministério, pessoas que vão prosperar financeiramente. Eu creio que ao longo dos anos Deus vai nos dar capacidade como povo do Senhor, como igreja, de financiar muita coisa no reino, missões, de fazer o bem para muita gente. Agora, querido, se nós não nos permitirmos ser preparados, nós não vamos chegar lá. E se alguém chegar despreparado, vai cair depois. Então, eu senti muito forte da parte de Deus. Né? Estou meses
mexendo nessa mensagem. Eu entendi que hoje deveria repartir, compartilhar isso com vocês. Aqueles que já ouviram, eu creio que esses valores têm que entrar mais fundo no seu coração. Aqueles que não, têm que permitir que isso seja trabalhado na sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Deus, nessa noite nós queremos orar ao Senhor, não com a oração de Agur, dizendo não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, para que não peque. O que nós queremos orar é como Paulo dizendo, Senhor, nós queremos aprender a viver contentes. Não queremos que nossa vida seja guiada por circunstâncias. Não importa se venhamos a ter muito ou se chegamos ao ponto de ter nada. Nós queremos andar no temor do Senhor. Nós queremos te honrar, nós queremos andar em fidelidade. Nós não te servimos para ter ou deixar de ter alguma coisa. Nós somos teus por direito, porque o Senhor nos comprou. Nós queremos nos relacionar contigo. Nós queremos viver em comunhão com o Senhor. E mesmo se não houvesse nenhum acréscimo nessa vida, nós prosseguiríamos te amando e te servindo. Mas nós entendemos que o Senhor tem um plano e um propósito a ser cumprido. E para isso, Senhor, não só os recursos precisam passar nas nossas mãos. Nós cremos, de acordo com a Tua palavra, que o tempo do fim será marcado por uma grande transferência de riquezas. Porque a Tua palavra diz que o Senhor vai tirar do ímpio e depositar na conta do justo. Que o Senhor vai tirar do ímpio e dar para aquele que se compadece do pobre. O propósito dessa transferência não é uma prosperidade egoísta na vida dos que te temem, mas é permitir que em vez de represas sejamos rios. Mas nós não queremos prosperar apenas nas finanças. Nós queremos prosperar no ministério, na obra do Senhor. Queremos prosperar em todas as áreas. E nós suplicamos graça sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que não temos em nós mesmos a capacidade nem de gerar esse sucesso, nem de administrá-lo, permanecer nele. Nós precisamos do Teu trato nas nossas vidas. E nós clamamos que o Senhor possa ferir cada vez mais em nós o orgulho. Queremos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Queremos aprender valores como a humildade. Queremos, em vez de egoísmo, aprender altruísmo. Queremos, em vez de ganância, Senhor, viver contentamento, viver desprendimento. Porque a Tua palavra declara em Provérbios 11, 25. E nós cremos na veracidade da Tua palavra, que a alma generosa, essa prosperará. É quando começa no nosso interior a ser estabelecido esses valores. Senhor, não queremos ser avarentos, queremos ser generosos. Queremos cultivar essa alma próspera. Queremos ser hospitaleiros e entender que aquilo que o Senhor nos deu não é nosso. Queremos ser como Gaio, que recebia e apoiava os irmãos que estavam no ministério. Queremos usar aquilo que temos como bons mordomos para promover Teu reino, Senhor. E nós oramos que esses valores possam ser trabalhados e estabelecidos em nós. Porque nós queremos prosperar. Queremos prosperar no ministério, sem nos perdermos, sem que o sucesso se torne o nosso fracasso. Queremos prosperar, ó Deus, na profissão, nos negócios, acreditando que a única razão pela qual o Senhor quer exaltar pessoas, como fez com José, com Daniel, com seus amigos, é para que mesmo nos mais altos escalões, o temor do Senhor, a fé no Senhor, possa ser dada por meio de uma vida irrepreensível, por meio de uma alma que não se corrompe. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes somos tão resistentes ao Teu trato. E muitas vezes precisamos ser tocados pelo Senhor, até no meio de circunstâncias tão difíceis.
sem que isso fosse necessário, se fôssemos mais sensíveis e obedientes à sua voz. Mas ainda que seja necessário que o Senhor venha nos parar, que em algum momento o Senhor venha nos ferir, nós oramos que seja dito de nós aquilo que o profeta declarou: eu sou aquele que faz a ferida, mas eu sou aquele que sara. Muitos, ó Deus, têm passado por verdadeiros processos de humilhação, de quebrantamento, de contrição, mas nós cremos que o teu plano não é que permaneçamos neles para sempre. Nós queremos aprender a lição, nós queremos crescer, nós queremos aprender a sintonizar com o Senhor de tal maneira que essa obra não precise se tornar, ó Deus, tão dolorosa, tão árdua, mas ainda que seja necessário, pela dureza do nosso coração, nós clamamos: trata conosco. Não nos deixe prosperar do lado de fora, sem prosperar primeiro do lado de dentro. Ensina-nos os teus valores. Dá-nos o teu coração, Senhor. Nós clamamos nessa noite em nome do Senhor Jesus.